Na base do chamamento de Cristo para a continência está não só o instinto sexual, como categoria de uma necessidade, diria, naturalística, mas também a compreensão da liberdade do dom, que está organicamente em conexão com a profunda e amadurecida consciência do significado esponsal do corpo, na estrutura total da subjetividade pessoal do homem e da mulher. Só em relação a tal significado da masculinidade e da feminilidade da pessoa humana, a chamada de Deus para a continência voluntária por amor ao reino dos céus encontra plena garantia e motivação. Ok, padre. Ok. Boa noite a todos, que alegria, estamos reunidos mais uma vez para o nosso curso de Teologia do Corpo, nosso quarto módulo. Então, sejam bem-vindos todos. Talvez alguns que estão participando do curso hoje não participaram dos outros módulos. Então, a você seja bem-vindo, a todos os irmãos que já estão participando ao longo desse caminho, desse percurso que nós estamos vivendo. Mais uma vez, nós queremos acolher a você. Então, hoje nós vamos ter um tema especial, um tema que faz parte da nossa vida. Então, nós vamos hoje refletir sobre o significado esponsal do corpo. Claro, agora não vou definir isso. Durante a formação, nós iremos aprofundar esse tema e quero que você participe conosco, viva bem esta formação para que você possa descobrir o significado esponsal do seu corpo. Então, Deus te chamou a uma vocação. Então, para nós começarmos a nossa formação, e aqui um detalhe importante, eu usei o termo formação, curso, lembrando sempre que nós não estamos aqui para dar uma pregação sobre o significado esponsal do corpo ou sobre a teologia do corpo. Por quê? Porque na origem deste curso, Deus colocava no meu coração que era importantíssimo que nós pudéssemos partilhar com vocês ao longo dessas formações, de modo introdutório. Porém, já apresentando elementos importantes, categorias importantes sobre o tema da teologia do corpo. Então, nós não estamos dando uma pregação, realmente é um curso, ele tem um caráter um pouco mais denso, porém, acredito que vocês sairão desta formação apaixonados pelo tema da teologia do corpo e desse tema específico que trataremos hoje, do significado esponsal do corpo. Vamos iniciar, como nós estamos aqui fazendo sempre, vamos iniciar a nossa formação, o nosso curso, a nossa noite, nos confiando à Santíssima Trindade e pedindo a proteção da Virgem de Nazaré sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar a consagração a Nossa Senhora de Nazaré, pedindo a sua proteção nesse mês dedicado ao seu patrocínio. Rezemos juntos. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e de Santana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como uma criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que eu dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe. Me fez também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel
a elas até o fim da minha vida. Peço a tua intercessão por mim junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo, São José, poderei finalmente ver o teu rosto e abraçar teu filho Jesus. Contemplar a glória de Deus Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós começarmos a nossa formação, nosso curso, eu queria dizer mais duas coisas importantes. Já falei que nós estamos em um curso que é um curso introdutório. Cada tema que nós estamos aqui explorando tem diversas catequeses. Por isso que nós estamos falando que é um curso introdutório. Mas como nós iremos trabalhar as catequeses? Também vinha no meu coração, no início desse projeto de realizar um curso online sobre a teologia do corpo, vinha no meu coração o anseio, o desejo de realizar um curso aberto, depois da pandemia, e um curso fechado. E nós iremos rezar durante um final de semana com as catequeses, vamos aprofundar, vamos ter tempo para realmente conhecer e aprofundar a teologia do corpo. Então, se você deseja participar desse curso, se você é daqui de Belém ou das cidades próximas, se você desejar participar conosco, você depois pode nos procurar. Você já tem o link de inscrição e lá você pode expressar esse desejo de participar do curso aberto ou do curso fechado. E uma outra coisa que eu estou fazendo também, e já está em curso, é justamente o podcast. Estou preparando o podcast, porque eu sei que tem irmãos que não vão poder participar do curso presencial aqui em Belém, estão em diversas outras cidades, inclusive tem pessoas da França nos acompanhando. Então, nós estamos justamente disponibilizando os podcasts. Agora, nós já colocamos 2 episódios, que são episódios de introdução, e todo esse curso que nós estamos aplicando aqui, ele se tornará parte da primeira temporada, tá certo? E depois dessa primeira temporada, iremos tratar de cada ciclo, aí sim, de modo pormenorizado, melhor dizendo, desculpe, as catequeses, tá certo? Então, a gente convida vocês a nos acompanhar. Então, agora, como nós vamos falar de poesia, celibato é poesia, mas é profecia, tá certo? Então, é profecia o celibato, mas também é uma poesia. E a gente, como que perfuma o mundo com a nossa vocação, a vocação celibatária. Então, o que é que nós vamos fazer agora e como nós vamos iniciar a nossa formação hoje? Nós vamos iniciar escutando um canto, um belíssimo canto, que é uma poesia. Eu queria convidar você a escutar este canto. Se você quiser mergulhar nessa letra, você pode fechar os seus olhos. Vai estar a letra também passando, ou melhor, acompanhe as imagens que vão estar sendo apresentadas e vá mergulhando nesse grande mistério que esta canção quer nos dizer, tá certo? Então vamos começar escutando este canto, que é um canto de um belíssimo movimento da igreja chamado Focolares, e que é um grande dom para a igreja, este canto que fala da vida de todos nós, consagrados a Deus, de todos nós que nos dispomos a viver a vontade do Senhor. Com atenção, vamos escutar.
mesmo se não sabe, não sabe nunca onde pousará. Faze de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar, sem nunca saber, sem saber quando retornarão. Porque, ó Deus, o vento e o mar, ou mesmo o sol, é teu amor. Porque, ó Deus, partir ou voltar, sofrer ou cantar, é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Então, que belo canto que fala sobre a vontade de Deus para nós. Então, nós vamos começar agora o nosso módulo. Vamos começar agora a aprofundar esse tema. Peço muito a você a atenção para que você possa aprofundar cada palavra que nós vamos escutar através desse módulo do significado esponsal do corpo. Então, podemos colocar o slide, o primeiro slide. Esse primeiro slide nós vamos falar sobre um dia histórico para nós na comunidade. Acredito que para as pessoas que têm um chamado específico, uma vocação, aqueles momentos mais importantes da vida vocacional desta pessoa estão relacionados a episódios da vida dos membros desse carisma. Eu quis trazer para vocês, tem alguns irmãos aqui que estão participando conosco que não são do Shalom, mas eu quis trazer essa imagem que me marcou muito, porque eu tive a oportunidade de participar desta missa, foi a missa dos votos perpétuos do nosso fundador, Moisés, no celibato para o reino dos céus. Eu estive lá, estive participando. Eu queria trazer para vocês as palavras do nosso fundador sobre a sua consagração, que já fala muito para todos nós, independente de vocação. Diz o nosso fundador, guardem no seu coração essa palavra do nosso fundador. Ele diz assim: na verdade, é um momento de gratidão e alegria. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, autor do meu chamado, pai, amigo e esposo. Aquele que tem o poder de fazer tudo possível. Senhor, tu és a minha herança. Agradeço ao carisma e à comunidade católica Shalom. Graça que rompeu na minha juventude, que me surpreendeu e me envolveu, e que corresponde à minha identidade mais profunda. Guardemos essas palavras tão profundas do nosso fundador. Identidade mais profunda. É nesta nova e eterna família que eu encontro sustento e a força espiritual para ofertar a minha vida. Agradeço especialmente aos jovens, meus queridos jovens. Através do grito de dor e de amor dos nossos jovens, eu pude e posso ouvir o grito de dor e de amor do próprio Deus, convidando-me a dar de graça o que de graça eu recebi, a minha própria vida. Aos meus queridos jovens, muito obrigado. Em um mundo que põe sua confiança no efêmero, passageiro, sou profundamente feliz. Sou profundamente feliz pela oportunidade de escolher o que é eterno, o que não passa jamais.
Hoje Deus deu-me a oportunidade de consumar o que há muito tempo Ele e eu, em meio às alegrias e dores, escolhemos para a minha vida. Para sempre, Shalom. Para sempre, celibatário pelo reino dos céus. Shalom e celibatário fui gerado pelo pensamento eterno de Deus. Desta forma, e apoiado em sua graça, quero viver e quero morrer Shalom e celibatário. Para sempre irei viver na eternidade de Deus. Obrigado. Aqui já existem diversos elementos nessas palavras do nosso fundador, que nós iremos aprofundar ao longo da nossa formação de hoje, do nosso curso de hoje. Vamos dar mais um passo. Agora nós vamos escutar as palavras do nosso Papa Francisco. Ele escreveu a exortação pós-sinodal Cristo Vivit, está aqui, nós utilizamos este documento importante. Aqui extraí alguns pensamentos importantes para nós, antes de nós entrarmos no tema do significado esponsal do corpo. Porque falar de significado esponsal do corpo é falar de vocação. Se nós não compreendermos isso, a gente não vai penetrar na grande riqueza desse tema que se chama significado esponsal do corpo. No documento Cristo Vivit, diz o nosso Papa, ele vai falar no número 248 sobre vocação. A vocação a partir de um sentido amplo. E ele diz os diversos aspectos relacionados à vocação. Então, o chamado à vocação à vida, à existência, Deus nos chama à existência, o chamado a termos um relacionamento de amizade com Ele, o chamado à santidade. São diversos os conceitos relacionados à vocação. Mas hoje vamos falar de algo muito específico, mas é importante a gente compreender isso. Continua o Papa trazendo um documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 11, que diz, trata nesse documento e nesse artigo da consciência deste chamado na vida de todos os cristãos. Todos os cristãos precisam descobrir a sua vocação. E aqui, no documento, o Papa recorda, né, através do documento, de qualquer condição ou estado, a gente poderia aqui dizer do estado de vida, cada cristão é chamado à perfeição da santidade. E é muito interessante, aqui não vou entrar nesse aspecto, mas o Concílio Vaticano II nos ajudou a refletir, e foi a partir do Concílio Vaticano II que surgiram o que nós chamamos de primavera da igreja, que são as comunidades novas, a RCC, os diversos movimentos que surgiram, que já estavam surgindo ali antes do concílio, mas que começaram a florescer com mais intensidade a partir do Concílio Vaticano II. E a gente pode aqui se recordar tanto do Shalom como de tantas outras comunidades novas, ou seja, um protagonismo do leigo, que surge a partir do concílio. Um outro ponto que o Papa destaca é que nós somos chamados pelo Senhor para participar da sua obra criadora. Pense que a sua vida é uma vocação que ajuda no processo criativo de Deus. É Deus o criador de todas as coisas, mas Deus nos faz participar da sua obra criadora. Então, isso acontece não somente na vida dos casais, os casais participam da obra criadora de Deus, mas também nós, consagrados, celibatários, somos chamados pela paternidade espiritual, pela maternidade espiritual, somos chamados também a participar da obra criadora de Deus, prestando a nossa contribuição para o bem comum a partir da capacidade que recebemos. Portanto, todos nós podemos dar o nosso contributo, todos nós podemos contribuir com todas as capacidades que Deus nos deu. Nenhum de nós pode se furtar dizendo, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições de contribuir. E o problema é que nós podemos pegar o talento que Deus nos deu e enterrar este talento. Deus te deu um talento.
frutifique, faça com que esse talento possa produzir os dons necessários. Vamos dar um passo além. Agora nós vamos falar ainda do Cristo Vivit, no parágrafo 254. Diz assim: essa vocação missionária tem a ver com o nosso serviço aos outros. Com efeito, a nossa vida na Terra atinge a plenitude quando se transforma em oferta. Que palavra bonita do Papa. A nossa vida na Terra atinge a plenitude quando se transforma em oferta. A tua vida precisa se transformar em oferta. Você é chamado a ser hóstia viva. Continua o Papa. Lembro que a missão no coração do povo não é uma arte da minha vida, ou um ornamento que possa pôr de lado. Não é um apêndice entre tantos outros momentos em minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, senão me quero destruir. Preste atenção. E aqui o Papa recorda a Evangelium Gaudium, 273, que diz: eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Preste atenção às palavras do Papa. Você não tem uma missão, você é uma missão. Que palavra bela do Santo Padre. Você existe para realizar, através da sua vida, uma missão. Vamos para, acredito que seja o último parágrafo da Cristo Vivit, 257, que diz: para realizar a própria vocação é necessário se desenvolver, fazer germinar e crescer tudo o que a pessoa é. Os desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se, porque a vida do homem é vocação. Tua vocação orienta a oferecer o melhor de ti para a glória de Deus e para o bem dos outros. Então, a nossa vocação é um dom que Deus nos deu para a glória de Deus. E nós precisamos, a cada dia, fazer com que este dom que Deus nos deu possa ser vivido da melhor forma possível. Não podemos oferecer qualquer coisa através da nossa vocação. O nosso sacerdócio, o nosso celibato, não pode ser vivido de qualquer modo. Vamos dar mais um passo, saindo deste documento que convido você a conhecer, a aprofundar. Vamos dar um passo seguinte. Vamos agora para a palavra de Deus. Eu convido você a pegar o texto das Sagradas Escrituras. Nós vamos falar rapidamente, não vamos aqui aprofundar muito o texto, porque nós queremos também pegar o relato, que fala sobre o que o Papa vai desenvolvendo, né, os textos da catequese que o Papa vai desenvolver sobre esses textos, tá certo? Então, eu queria que você tomasse comigo Mateus 19, a partir do versículo 1. Quem participou do primeiro dia do curso se recorda muito bem desta palavra. Eu usei justamente esta palavra. Essa é a palavra que vai nortear toda a reflexão que o Papa faz partindo desse texto. Então, o Papa vai refletir, a partir desse texto, sobre os dois primeiros relatos do Gênesis, que são os textos da criação, que falam do princípio. Falei, naquela ocasião, que qual foi o motivo que Jesus convidou os fariseus a refletirem sobre o princípio. Porque os fariseus estavam apresentando a Jesus aquilo que estava presente na lei de Moisés sobre possíveis interpretações relacionadas ao divórcio. E Jesus diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu algumas situações que poderiam acontecer a separação. Porém, existe um princípio, existe um projeto de Deus, e o casamento deve ser vivido a partir do projeto de Deus que está lá na criação. Está lá no texto da criação. E foi justamente refletindo sobre esses temas que o Papa
foi nos dando elementos importantes. Aqui não quero comentar sobre isso, apenas quero pegar o final do texto que vai falar sobre a continência voluntária. O que nos interessa hoje é falarmos sobre a continência voluntária, para a gente compreender bem o sentido do celibato. O sentido do celibato. Então, a partir do versículo 10, os discípulos disseram a Jesus: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Vejam as palavras dos discípulos de Jesus, quando Jesus apresenta a questão a partir do princípio e afirmando com todas as palavras que não era correto o divórcio. Jesus vai trazer a reflexão para o projeto de Deus, como Deus pensou o matrimônio, e dizer que, de fato, o matrimônio é algo indissolúvel, né? O matrimônio é algo indissolúvel. E os apóstolos, como também os fariseus, estavam com a cabeça voltada para o Antigo Testamento, por isso que essa palavra de Jesus questionou, inclusive, os apóstolos que seguiam Jesus. E eles dizem para Jesus: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Jesus vai acrescentar: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Preste atenção nisso, tá certo? Nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Guarde esse versículo, porque nós vamos falar sobre isso quando o Papa, a gente destacou justamente a explicação desse versículo que o Papa faz, e é importante para a reflexão de hoje. Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram eunucos do ventre materno. Só aqui uma breve explicação do que significa esse termo eunuco. Eunuco são pessoas, aqui Jesus vai falar de 3 categorias de eunucos. 3 categorias de eunucos. Aqueles que nasceram assim, com uma deficiência, que não podem viver a relação conjugal, que não tem a potência necessária para realizar o ato conjugal. Existem pessoas que nasceram assim. Existem aqueles que foram castrados. É o caso dos eunucos que serviam no Oriente aos reis, eram castrados porque eles estavam ali para cuidar das esposas. Então, para que não acontecesse nenhum tipo de traição, é como se fosse uma proteção ali, esses homens eram castrados. Mas Jesus vai falar de uma terceira categoria de eunucos, prestemos atenção. Voltemos aqui ao texto, versículo 12. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos, preste atenção, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, agora nós vamos dar um passo para aprofundarmos essas palavras de Jesus. Vamos para o slide seguinte. Agora nós vamos escutar palavras do Papa nas catequeses. A gente destacou aqui algumas palavras, tá certo? A questão da continência pelo reino dos céus não é contraposta ao matrimônio, nem se baseia num juízo negativo quanto à sua importância. Então, uma coisa importante, fundamental, compreendermos que a continência pelo reino dos céus não está em contraposição ao matrimônio. Não podemos ter um juízo negativo do matrimônio. Pelo contrário, o matrimônio deve ser valorizado, e como nós já valorizamos aqui nas formações passadas, é belo o amor humano. Então, o texto aqui não quer, de modo algum, o texto quer como que tirar a potência e a beleza do matrimônio. É belo, e nós sabemos os diversos motivos da beleza do matrimônio. Então, o celibato não pode se basear a gente não pode basear o celibato num juízo negativo quanto à sua importância, quanto à importância do matrimônio. Cristo, aliás, falando da indissolubilidade do matrimônio, tinha se referido ao princípio,
isto é, ao mistério da criação, indicando a primeira e fundamental fonte do seu valor. Então, nós já conversamos sobre isso, vamos dar mais um passo, tá certo? Para responder à pergunta dos discípulos, ou antes, para esclarecer o problema por eles referido, Cristo recorre a um outro princípio, ou seja, no relato da criação, nós vimos o princípio que justificava o matrimônio. Agora nós vamos ver no relato da ressurreição um outro princípio que justifica o celibato pelo reino dos céus. Não pelo fato de não ser conveniente casar-se, presta atenção. Ou seja, pela razão de um suposto valor negativo do matrimônio. É observada a continência na vida daqueles que fazem na vida opção pelo reino dos céus, mas em vista do particular valor que é ligado com tal escolha e que é necessário descobrir pessoalmente e adotar como própria vocação. E por isso Cristo diz, quem tiver, preste atenção nas palavras de Jesus, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Jesus está falando aqui do celibato. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Ao invés, imediatamente ainda diz, vejam as palavras de Jesus que o Papa recorda. Nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Então, os celibatários, aqueles que trazem dentro de si este chamado, só estes são capazes de experimentar e são capazes de compreender esse mistério. Por isso que tem pessoas que estão fora da igreja, pessoas que não reconhecem o celibato, nem sabem direito sobre o celibato e o valor do celibato. Tem pessoas que começam a como que condenar a igreja porque a igreja fala do celibato. Meu irmão, essa pessoa ou quem está no mundo e não pensa como Cristo, nunca poderá compreender o mistério do celibato, o mistério da oferta que um celibatário faz do seu corpo por amor ao reino dos céus. Vamos dar mais um passo? Acompanhem essa reflexão conosco, tá certo? Vocês percebem que eu vou destacando algumas palavras aqui, ou em alguns casos, muitas palavras, para que você vá fixando o conteúdo, fixando as palavras que trazem riquezas profundas. E claro, você vai ter que depois pegar o quarto ciclo da teologia do corpo e estudar, aprofundar. Cristo, na sua resposta ao problema que ele foi apresentado pelos discípulos, indica claramente uma regra para compreender as suas palavras. Preste atenção na regra de Jesus. Na doutrina da igreja, vigora a convicção, porque a igreja ela é depositária da fé, então ela guarda aquilo que está nas Sagradas Escrituras. A doutrina da igreja vigora a convicção de que essas palavras não exprimem um mandamento que obriga a todos. Aqui é importante. Nem todos são chamados, é uma parcela ínfima, que são chamados ao celibato. Se a gente for refletir dos tantos de homens que são chamados ao matrimônio, que é uma vocação, as pessoas que são chamadas ao celibato é um grupo muito mais reduzido. Então, não é um mandamento de Cristo que todos sejam celibatários. Tá certo? Então, a igreja, ela recorda o valor do celibato, mas ela reconhece nas palavras de Jesus que não há uma obrigatoriedade para todos. Continua o texto. Mas um conselho que diz respeito somente a algumas pessoas, é o que a gente acabou de dizer. As que são capazes de compreender. Somente as que são capazes de compreender esse grande mistério. E são capazes de compreender aqueles a que isso é dado. As palavras citadas indicam com clareza o momento da opção pessoal e, simultaneamente, o momento da graça particular, isto é, do dom que o homem recebe para fazer tal opção. As palavras de Cristo referidas a Mateus 19, 11 e 12, como também as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios 7, aqui é muito importante esse texto, e você anote aí esse texto. A gente colocou no slide, nós não vamos entrar em todos os textos, porque a gente não tem tempo,
mas esse texto da carta aos Coríntios é fundamental para nós compreendermos as palavras de Cristo. Então, as palavras de Cristo referidas a Mateus 19, 11 e 12, como também as palavras de Paulo em 1 Coríntios 7, não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimônio. Então, se você for pegar o texto, aqui está a validade dos textos bíblicos e de uma interpretação correta do texto. A gente não pode usar os textos bíblicos para interpretarmos o texto a partir da nossa cabeça. Existe uma exegese própria de cada texto e uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação do texto, de todo o relato, para que assim a gente não comece a interpretar um versículo ou outro e assim a gente esfacele o verdadeiro sentido daquele texto, tá certo? Então, o objetivo de São Paulo também, em 1 Coríntios 7, não é apresentar, né, não é sustentar uma inferioridade do matrimônio, e nem a superioridade da virgindade ou do celibato, dado que estes, pela sua natureza, consistem de abster-se da união conjugal no corpo. Neste aspecto, as palavras de Cristo são decididamente límpidas. Ele propõe aos seus discípulos o ideal da continência e o chamado a ela, não por motivo de inferioridade ou em prejuízo da união conjugal no corpo, mas somente pelo reino dos céus. Se nós tivéssemos uma visão distorcida do matrimônio, nós cairíamos numa heresia, a heresia maniqueísta, que fala do corpo como algo a ser desprezado, como inimigo da alma. Então, tudo aquilo que se refere ao corpo é negativo. Então, a gente não tem essa visão do matrimônio como algo negativo. Vamos dar um passo? O matrimônio e a continência nem se contrapõem um ao outro, nem dividem de per si a comunidade humana, preste atenção nisso, a comunidade humana e cristã em dois campos, digamos, palavras do Papa, perfeitos em virtude da continência, imperfeitos ou menos perfeitos devido à realidade da vida conjugal. Isso aqui é muito importante. Então, um consagrado no celibato, ele é chamado a uma perfeição cristã, a viver votos de pobreza, obediência e castidade. Isso dá a ele a possibilidade de uma perfeição cristã, de uma santidade grandiosa? Sim. Mas eu quero dizer para você que talvez um leigo que vive bem o seu matrimônio, ele pode chegar a um grau de santidade muito maior do que eu, que estou aqui falando para vocês, ou de qualquer outro sacerdote, enfim. Então, a santidade, preste atenção, não está associada a estado de vida. A santidade está associada à vivência da vocação e à fidelidade à vocação, à fidelidade à vontade de Deus. Vamos dar um passo? Mas a estas duas situações fundamentais, ou seja, como se costuma dizer, estes dois estados, está falando, claro, do celibato e do matrimônio, em certo sentido, se explicam e se complementam reciprocamente. Quanto à existência e à vida cristã desta comunidade, a qual, no seu conjunto, em todos os seus membros, se realiza na dimensão do reino de Deus e tem uma orientação escatológica que é própria do reino dos céus. Vamos dar mais um passo. Não existe, ao invés, fundamento algum para uma suposta contraposição, segundo a qual os célebes ou os núbios, ou seja, os célebes, claro, o celibatário, ou os núbios, os casados, né? Os nubentes, os núbeis. Somente pelo motivo da continência constituiriam a classe dos perfeitos e, ao contrário, as pessoas casadas constituiriam a classe dos não perfeitos ou dos menos perfeitos. A perfeição da vida cristã, ao contrário, é aferida pela medida da caridade. Então, a santidade, a perfeição da vida cristã consiste na ferida, e aferida, melhor dizendo, pela medida da caridade. Ou seja, ela é medida, a ferida é, no caso, medida pela caridade. Daqui se conclui que uma pessoa que não viva um estado de perfeição, isto é,
numa instituição que fundamente o seu plano de vida sob os votos de pobreza, castidade e obediência, ou seja, que não viva em um instituto religioso, mas um mundo, pode alcançar um grau superior de perfeição, cuja medida é a caridade, em relação à pessoa que vive no estado de perfeição com menor grau de caridade. Vamos dar um passo? Mais um passo, pronto. Nós encerramos os primeiros slides, agora vamos para um outro aspecto importante. Vamos lá. Agora nós vamos para as palavras do Papa São João Paulo II, na época Karol Wojtyła, do texto, do livro Amor e Responsabilidade, que, como disse para vocês, aqui é o fundamento da teologia do corpo. Tem muitos assuntos que estão presentes nas catequeses que nós vamos encontrar já aqui um desenvolvimento muito importante, tá certo? Então, vamos lá. A justiça para com o Criador se realiza quando as criaturas racionais, preste atenção nisso, tá certo? A justiça para com o Criador se realiza quando as criaturas racionais, que somos nós, criaturas racionais, nós temos razão, então somos capazes de compreender todas as coisas, reconhecem o direito supremo de Deus sobre a natureza e as pessoas. E aí eles se conformam. Ser justo significa ao outro conceder tudo o que lhe pertence de direito. No nosso caso, ser justo é dar a Deus o que convém. Então, se aquele homem é chamado por Deus ao celibato e não abraçar o celibato, você não está sendo responsável pela vocação que Deus lhe deu. Deus tem o direito de propriedade sobre a sua vida, sobre a vida de todas as pessoas, inclusive sobre a vida daquele que é chamado ao matrimônio. Mas aqui estou falando mais especificamente daquele que tem um chamado à vida celibatária e que muitas vezes quer fugir do chamado de Deus. Isto é, a origem eterna de todos os seres criados e a existência é o que determina tudo o que o ser é e possui. É Deus que determina tudo o que nós somos. Todas as propriedades, todas as virtudes, vamos dar um passo, tá certo? Porque são muitos outros. Nós não vamos passar agora esse slide, mas eu quero pegar o aspecto que eu quero falar para você sobre ele, porque a gente tem muitos outros slides aqui. Eu já peço perdão a você, porque eu sei que esse assunto é um assunto muito importante e que a gente não pode passar por ele de qualquer forma, tá certo? Depois desse momento, nós vamos viver um outro momento. A gente vai finalizar e vai ter um momento de testemunho vocacional sobre o celibato e um momento de oração importantíssimo e que a gente precisa participar. Mas é importante que a gente passe esse primeiro conteúdo para fundamentar a nossa compreensão sobre o celibato. Então, nós vamos dar aqui um passo, tá certo? E nesse slide nós queremos falar sobre os direitos do Criador, tá certo? Diz assim, ali na metade, quase na metade do texto, diz assim: os direitos do Criador sobre a criatura vão por isto muito mais além. Ele é inteiramente, a criatura, é inteiramente propriedade sua, porque tudo que ela criou em si está baseado no fato de sua existência. Até o que você produz, você só produz porque você existe. Ou seja, você não pode atribuir em primeiro lugar o que você realiza a você mesmo. Porque se você realiza algo, é porque Deus te deu a existência, a inteligência, a capacidade, todas as possibilidades, a aptidão para que você pudesse realizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos lá. Se a criatura não existisse, não seria possível a criação que ela própria realiza. Somos criaturas de Deus e o que nós realizamos, aquilo que é criação nossa, não seria possível se nós não existíssemos. Refletindo tudo isso na perspectiva da justiça para com o Criador, o homem chega à conclusão de que, para ser inteiramente justo para com o Criador, deve devolver-lhe tudo o que tem em si, todo o seu ser, visto que Deus tem direito absoluto a isso antes e acima de todos. Vamos lá? A vocação é sempre... Não, vou esperar um pouco, porque eu sei que vocês agora ainda estão recebendo o slide. A vocação é sempre a orientação principal do amor humano.
implica não só o amor, mas também o dom de si feito para o amor. O dom de si está estreitamente ligado ao amor esponsal, em que uma pessoa se dá a outra. Por isso, tanto a virgindade quanto o matrimônio, compreendido no seu sentido personalista, são vocações. Nós já falamos sobre isso e vamos dar, então, mais um passo, tá certo? Pronto, agora nós vamos para uma grande riqueza. Eu convido você a adquirir esse conteúdo, esse livro. Se você vai estar fazendo discernimento de estado de vida, seria muito bom que você tivesse. Aos membros que são da obra e da comunidade, se você não tem esse livro, então, na verdade, você já perdeu, foi muito tempo da tua vida, tá certo? Mas aos outros irmãos que estão aqui, eu quero convidar você a adquirir esse livro que vai lhe ajudar no discernimento, que é o livro chamado Belo é o Amor Humano, que é o livro que a Amy fez, um livro maravilhoso, tá certo? Diz assim, um relato que a gente extraiu do texto, do livro. Sendo o celibato um ato livre de liberdade e amor, a vivência livre da castidade de corpo e alma, ele eleva e dá sentido à castidade matrimonial ao nível sobrenatural, espiritual, símbolo do matrimônio místico, de Cristo e a Igreja. Para entendermos bem a castidade matrimonial orientada pelo magistério, é necessário contemplarmos e nos aprofundarmos no sentido do celibato, há um tempo natural e sobrenatural. Vamos falar sobre isso, sobre o celibato, que não é uma realidade somente sobrenatural. É uma realidade sobrenatural, carismática, um dom, mas é uma realidade natural, porque quando Deus nos criou, ele colocou dentro de nós, escreveu dentro de nós uma vocação. Então, o seu chamado ao celibato já está escrito no seu ser, e você só vai se realizar plenamente se você abraçar este chamado e se você corresponder da melhor forma possível, tá certo? Vamos lá. Vamos dar mais um passo. Agora nós vamos falar sobre o coração indiviso. O coração indiviso, que é o coração que todos nós precisamos ter, tentar ter um coração cada vez mais centralizado em Deus. Até mesmo uma pessoa casada é chamada a ter um coração centralizado em Deus. Mas para o celibatário isso se faz fundamental, é necessário que o celibatário não tenha o seu coração dividido, tá certo? O coração indiviso, simbolizado por um corpo virgem, mas que simplesmente ama com exclusividade a Deus, é o símbolo daquele que se dá inteiro, sem nada reter. É a vida do celibatário. O celibatário é chamado a viver uma vida de exclusividade a Deus. As pessoas passam no nosso coração. Elas entram no nosso coração, porque existe paternidade e maternidade espiritual. Mas nenhuma pessoa que entra no nosso coração se torna um ídolo para nós. Tem o poder de atrair o nosso coração. Não deve ser assim na vida do celibatário. O celibatário tem que compreender que o seu coração precisa ser indiviso, todo de Deus, exclusivo para Deus. Ter o coração apaixonado por Deus. E até mesmo se surgir um sentimento por alguém, compreender que sentimento, assim como vem, vai. E a gente precisa muitas vezes avaliar se esse sentimento não está sendo alimentado dentro de nós. Aí é papel para cada celibatário pensar. Se você está sentindo algo por alguém, será que esse sentimento que você traz por essa pessoa, desordenado, esse sentimento não está sendo alimentado por você? Você não pode mais viver esse sentimento porque você fez uma escolha. Você escolheu viver exclusivamente para Deus. Tá certo? Assim como pode acontecer na vida de uma pessoa casada. Ela escolheu alguém para se casar e, de repente, em uma situação da vida, ela pode sentir algo por alguém. Significa com isso que ela tem que deixar a sua esposa, a pessoa que ela se uniu em matrimônio, para se unir a essa outra pessoa? É claro que não. Pessoas que agem assim são pessoas que são escravas dos sentimentos, dependentes afetivos, pessoas
que trazem uma carência afetiva enorme e precisa compreender que, na verdade, a gente não pode ser conduzido por sentimentos. É preciso que a gente tenha a nossa vida nas nossas mãos. Eu entreguei a minha vida no altar, no meu caso, como sacerdote. Eu preciso ir até o fim, porque eu entreguei, foi para Deus a vida. Assim também como alguém que casou, alguém que assumiu como propriedade, compreendendo aquilo que nós falamos na semana passada, que propriedade, quando você se casa, você se torna propriedade um do outro. E Deus abençoa, ele que é dono daquele casal, abençoa essa relação, e agora o compromisso que eu assumi com o outro é um compromisso de aliança também assumida com o próprio Deus. Tá certo? Vamos continuar aqui. É porque o tema é muito rico e eu gosto muito do tema, então eu peço a você que tenha realmente, alargue o seu coração para essa riqueza que é a teologia do corpo, tá certo? Passaria a noite inteira, mas não farei isso por você, mas passaria a noite inteira aqui falando sobre o celibato. Vamos lá. É o coração que, através da absoluta e gratuita entrega de cada momento, se torna, pelo poder do Espírito, mais profundamente configurado ao coração de Cristo Virgem, que dispôs a igreja pela doação total de si. Os celibatários são imagem da igreja esposa. O modelo exterior e interior dessa imagem é Maria. Maria, ela é o grande modelo de celibatária. Eu não quero aqui falar sobre a beleza do matrimônio de Maria e José. É interessante que na Sagrada Família eram 3 celibatários: Maria, José e Jesus. 3 celibatários. Isso aqui é uma possível interpretação que a tradição nos dá, porque assim como existe uma tradição que fala que José tinha filhos, outros filhos, existe uma tradição que diz que José foi celibatário e guardou a castidade de Maria. Tá certo? Então, 3 celibatários. Com isso eu quero dizer o quê? Eu não quero que você compreenda que o seu matrimônio tem que ser vivido nessa perspectiva. Claro que no caso de Maria, no caso desse casamento vivido por Maria e José, tinha um objetivo. José tinha a missão de guardar a virgindade de Maria e guardar também o Filho de Deus, ser pai nutrício do Filho de Deus. Ali é um casamento especial. Porém, o seu matrimônio, ele precisa ser vivido naquilo que é específico do matrimônio, tá certo? Então, claro que a unidade, ou seja, o amor vivido pelo esposo, né, a dimensão sexual do matrimônio é fundamental para crescer o amor. A abertura à vida, que nós já falamos e iremos aprofundar na próxima quarta-feira, aprofundar melhor a questão do casamento, do matrimônio. Vamos dar mais um passo? Pronto, agora nós vamos para um novo slide. Essa foto, você percebe que eu estou aqui colocando diversas fotos variadas de pessoas que são chamadas ao celibato. Eu deixei propositalmente aqui não foi propositalmente não, sendo bem verdadeiro com você, não foi propositalmente, mas quando a gente não conseguiu colocar foto, eu percebi que Deus estava nos dando uma inspiração de deixar ali aquele espaço vago para ser o seu espaço como celibatário. Você vai perceber que um dos slides está um espaço vago. Só tem um slide, o último está vago mesmo, mas só tem um dos slides que está vago, que não tem foto de celibatário, porque pode ser o seu lugar, é o seu lugar, tá certo? Você que também, certamente, é chamado por Deus a abraçar o celibato. Essa foto é de um religioso chamado Amedeo Tintini, é um grande estudioso sobre o tema da vida consagrada. Então, quero trazer para vocês aqui algumas reflexões que ele faz, que são maravilhosas, e que vai tocar a nossa vida de modo muito concreto, certo? Vamos escutar com muita atenção as palavras do Amedeo. Ele diz assim: a virgindade e o celibato consagrado são naturais, porque é uma realidade espiritual, e o espírito do homem é algo que é natural. Eu só quero fazer aqui um pequeno comentário, que essa palavra aqui, esse slide aqui, eu tirei do livro do Amedeo, porém, Amedeo tirou desse livro aqui. Eu, depois que encontrei esse livro,
que é o livro Virgindade, do Raniero Cantalamessa. Então, se você depois quiser aprofundar melhor o que Raniero Cantalamessa fala sobre a virgindade, aqui é um livro pequenininho, mas um livro também muito rico. Importante para a gente aprofundar. E o Raniero diz assim: a virgindade e o celibato consagrado são naturais, porque é uma realidade espiritual e o espírito do homem é algo que é natural. As escrituras chamam de natural não somente o que é gerado na natureza, já também manchada pela concupiscência, mas também o que é vocação. Então, natural é o que é vocação. Se nós trazemos dentro de nós o chamado ao celibato, claro, se Deus escreveu na nossa natureza, portanto, esse chamado faz parte da nossa vida, é algo natural. Continua Raniero Cantalamessa. Neste sentido, o estado celibatário seria muito mais natural. Olha as palavras do Raniero Cantalamessa. Neste sentido, o estado celibatário seria muito mais natural do que o estado matrimonial, porque seria o estado que permanece para sempre, no qual vamos viver por toda a eternidade, o estado final dos homens. Que coisa maravilhosa. Aqui o Raniero não está querendo criar essa contraposição entre o matrimônio e o celibato. O que o Raniero está querendo aqui nos dizer é que, pelo fato do celibato ser uma realidade que é natural, porque está escrita no coração do homem, e pessoas que foram chamadas, aqueles que foram eleitos, já vivem aqui na terra esse chamado, essas pessoas estão reproduzindo aquilo que será vivido por toda a pessoa no céu. Então, o celibatário é uma profecia na terra do que todas as pessoas, inclusive as casadas, viverão no céu. Agora, mais uma palavra do Amedeo. A substância da opção virginal, o seu coração ou parte vital, a substância da opção virginal, o seu coração ou parte vital é o amor. A escolha virginal consiste essencialmente no amor. Inicia-se e se cumpre no amor. E visa ao incremento na capacidade de querer bem. Não consiste primariamente na renúncia a instintos e tentações, tampouco no dizer não, consciente ou inconsciente, a experiência de amar e de ser amada. A virgindade é feita de amor e é possível apenas como escolha ditada pelo amor. Só vale a pena viver o celibato como escolha ditada pelo amor. A virgindade é um modo de viver a própria realidade sexual. Olha que coisa maravilhosa. Então, o celibato é um modo diverso do matrimônio de viver a realidade sexual. Olha que palavra forte do Amedeo. Não álibi para negá-la ou contorná-la. Então, a gente pode usar o celibato, a virgindade, como um álibi para negar, talvez, uma vocação ao matrimônio. Nós não podemos abraçar o celibato por feridas. Por isso que é muito importante, a gente está falando aqui, como eu disse, de modo introdutório, mas eu agradeço muito a Deus que na comunidade diversos cursos de cura interior. Eu ainda preciso ser muito curado, porque todos nós precisamos amadurecer muito. E nenhum de nós chegou à maturidade humana e espiritual. Então, eu como padre tenho crescido na maturidade, mas não estou pronto. Pronto é Cristo. Eu estou crescendo na maturidade. Agora, é muito importante que a gente recorra aos meios que Deus nos dá. Conhecimento vai resolver todos os meus problemas? Não. Eu preciso rezar. Às vezes eu vou precisar de cura interior. Então, às vezes não. Eu acredito que sempre a gente vai precisar de cura interior. Então, a gente traz feridas da nossa história, talvez até feridas na compreensão do matrimônio, principalmente as pessoas de hoje, os jovens, que estão esfacelados na compreensão do matrimônio. E a sua família, né, se refere a ou o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe são divorciados, ou é criado pela avó, enfim. Não quero aqui entrar nesse aspecto não, porque daria uma pregação, mas não estamos dando pregação aqui, estamos dando curso. Então, quero enfatizar, muito importante você fazer o curso, algum curso de cura interior, né? Curados. Até peço para os irmãos que estão no chat aí do Centro de Formação, coloque aí os cursos, talvez se tenha
Data a gente não tem por causa da pandemia, né? Mudamos as nossas datas. Mas pode colocar aí mensagens de cursos de cura interior que nós iremos promover posteriormente, tá certo? E nas nossas missões também, os coordenadores apostólicos ou irmãos de comunidade que moram aí na sua missão, talvez tenha alguma data estipulada aí para o final do ano de algum curso de cura interior. Vamos continuar. Sexualidade falamos. Tentemos dar-lhe uma descrição. De um lado, a sexualidade é uma das mais fortes e maravilhosas energias da pessoa humana. De outro, ela é cifra do mistério humano, lugar de contraposição e de recomposição dos extremos. Vamos dar mais um passo. A virgindade não é algo circunscrito que diz respeito a um determinado aspecto bem delimitado da vida da pessoa. Preste atenção nas palavras do Amedeo. É expressão de toda uma personalidade. Vejam as palavras dele. Não é um aspecto que o celibatário vive. Faz parte da sua personalidade. Faz parte da vida do celibatário. Tudo na vida do celibatário deve convergir para a vivência do celibato. Mas é a expressão de toda uma personalidade que escolheu um preciso estilo de vida e um modo de pensar e desejar, de dar sentido à vida e à morte, de viver a relação e a solidão, de estar com Deus e com o próximo, de crer e de esperar, de sofrer e ter compaixão, de fazer festa e de trabalhar. Vamos lá? O slide já chegou aí na tela de vocês. Pronto. O corpo, veja que eu coloquei o relato todo, assim, bem expresso aí para você, assim, bem definido aí com intensidade para você guardar todas as palavras desse slide, tá certo? O corpo tem uma palavra escrita em si. Vejam essas palavras. O corpo tem uma palavra escrita em si. Veja qual é a palavra que o corpo tem escrito em si. O outro. É o apelo para o outro. O corpo torna-se ele mesmo diante do outro, colocando-se em relação. A palavra escrita no coração, isto é, o outro, diz o outro. O outro em letra maiúscula, que significa, em primeiro lugar, Deus. Então, nós somos criados para Deus. E o outro também, que são todas as outras pessoas. Daqui a grande estima que o cristão tem pelo corpo e pela sexualidade. O cristão tem estima pela sexualidade. Qualquer pessoa que falar que o cristianismo tem uma aversão à sexualidade, você pode chegar para essa pessoa e dizer: meu filho, você não conhece o cristianismo. Porque o cristianismo valoriza a dignidade do corpo e da sexualidade, cuja dignidade nunca deve ser falseada ou delapidada. Daqui segue-se que a sexualidade nunca pode ser nem desregrada. Então, essas pessoas que às vezes dizem que a gente não valoriza a sexualidade, é porque para elas valorizar a sexualidade é desregrar as relações. Para ela viver de qualquer jeito a sexualidade significa viver a sexualidade. Não. Nós não podemos desregrar as relações. E nem muito menos viver de modo irracional. A sexualidade impõe para nós direção, regras, limites. Vamos dar mais um passo? Preste atenção também, tá certo? Nessas palavras do Amedeo. Não há pior ignorância do que a de quem não quer ver, nem escutar, como consagrado, que teme ou despreza a sexualidade, não lhe atingindo o mistério, não chegando ao ápice da sexualidade, porque a sente como negativa e incômoda, e resolve não vê-la e negar dentro de si. Obstina-se a não admitir os próprios sentimentos e espiritualiza tudo. Também tem aquelas pessoas que espiritualizam demais a coisa. Olha, eu nunca esqueço do que a Amy sempre fala, a Amy e o Moisés. Quando a gente fala do amor esponsal, quem é do Shalom sabe muito bem, existe um escrito chamado Amor Esponsal, que é belíssimo, e sempre a Amy recorda para nós que o amor esponsal não é uma poesia, é vivido na nossa carne, é algo concreto. O amor esponsal é algo concreto, não é algo romântico, é algo muito concreto, escrito na nossa carne. Não é espiritualizar a nossa consagração. Quem ignora os seus sentimentos faz um grande mal a si, pois perde os contatos consigo mesmo,
torna-se analfabeto sentimental, alguém que não sabe se ler por dentro e tampouco para compreender o outro. Então, imagine nós. É cego orientando cego, né? E torna, é o que Jesus fala dos fariseus, né? É um cego que tenta tornar prosélito, ou seja, um seguidor seu, um outro, e torna esse seu seguidor pior do que ele. É assim a nossa vivência do celibato. Outro ponto importante. Vamos lá? O coração indiviso é uma coisa boa, sob a condição de que ame alguém. Vejam essas palavras. Eu vou aqui continuar o texto, tá certo? E daqui a pouco vai chegar aí para você, vai ser normalizado para você o texto. Pronto. O coração indiviso é uma coisa boa. Preste atenção aqui nessas palavras do Amedeu. Sob a condição de que ame alguém. Então, é algo bom o coração indiviso na condição de amar alguém. Na verdade, é melhor um coração dividido que ame do que um coração indiviso que não ame ninguém. O que é que o Amedeu está falando aqui? Talvez uma atitude nossa de vivência do celibato, onde a gente é fechado em nós mesmos. O celibato não é para nós mesmos. O celibato é para o outro. A nossa vida indivisa ofertada a Deus é para ser exclusiva de Deus, mas não é fechada aos outros. Portanto, o celibatário nunca está sozinho. O coração do celibatário é sempre povoado, mas nunca essas pessoas ocupam o trono, né? O altar do coração do celibatário. Tá certo? Então, seria uma distorção da vivência do celibato alguém que não ama ninguém, fechado ao amor. Né? O celibato não nos castra do amor. O celibato potencializa em nós o amor. Nos faz capazes de amar com muito mais profundidade. Na verdade, é melhor um coração dividido que ame do que um coração indiviso que não ame ninguém. Isto seria, na realidade, egoísmo indiviso. Vejam as palavras do Amedeu. Essas palavras não são minhas, são palavras do Amedeu. Egoísmo indiviso. Ter um coração cheio, mas cheio do objeto mais poluente que existe, o próprio eu. É um ególatra, né? Uma pessoa assim é um ególatra. É alguém que adora a si mesmo. Vamos dar um passo? Mais um passo. Agora nós vamos para outros slides. Pronto. Agora nós vamos para os últimos slides, para a gente depois dar um passo seguinte, que será justamente o testemunho da Patrícia, que é uma irmã nossa de comunidade, que está morando no Rio de Janeiro, esperando o seu visto, porque foi transferida para morar em uma missão de Portugal, na missão de Lisboa, tá certo? Vamos dar um passo. E eu quis trazer aqui, vocês perceberam que eu trouxe aqui várias pessoas, vários autores, para a gente compreender o valor do celibato de modo bem expansivo. Agora eu vou trazer as palavras dos papas da igreja, tá certo? Nós vamos primeiro escutar as palavras do Papa Bento XVI, nosso estimado Papa Bento XVI. Diz o nosso Papa Bento XVI, ele diz assim, está disponível para vocês? Papa Bento XVI diz assim: o sentido do celibato, como antecipação do futuro, é precisamente abrir estas portas, tornar o mundo maior, mostrar a realidade do futuro que deve ser vivido por nós no presente. É o que eu falei sobre o celibato, né? O celibato será vivido no futuro. Todos nós viveremos o celibato. Mas o celibatário traz... É interessante que o conceito é celibatários pelo reino dos céus. Não é celibatários no reino dos céus, porque viveremos o celibato, seremos celibatários no reino dos céus quando estivermos lá no céu. Agora, somos celibatários pelo reino dos céus, tá certo? Então, é uma profecia. Então, a nossa vida traz o futuro para o presente. É verdade que para o mundo agnóstico, ou seja, aquele mundo que não crê
que é o mundo materialista, que são essas pessoas que, infelizmente, têm uma mentalidade tão destrutiva sobre a fé, que muitas vezes até nem tem culpa. Talvez a gente não mostre a beleza do nosso celibato para estas pessoas. Ou talvez realmente é o mundo materialista mesmo, né, que, infelizmente, está muito enraizado no coração delas. É verdade que para o mundo agnóstico, o mundo no qual Deus não tem lugar, o celibato é um grande escândalo, porque mostra precisamente que Deus é considerado e vivido como realidade. As pessoas que olham para um celibatário, elas dizem assim, como isso pode acontecer? Porque nós trazemos para a realidade algo que será vivido de modo concreto na realidade que será o céu. Vamos lá? Vejam essas palavras que eu acho maravilhosas. Essas palavras são maravilhosas. Quando eu estava estudando, preparando essa formação, eu fiquei maravilhado com essas palavras do nosso Papa Bento XVI. Olha o que o Papa Bento XVI fala sobre o celibato. Ele está falando aqui para os sacerdotes. Ele diz assim, num certo sentido, esta crítica permanente contra o celibato pode surpreender. E por que surpreende? Porque o mundo, cada vez mais, esse mundo, ele despreza o matrimônio. No mundo que está cada vez mais na moda não casar, as pessoas exigem o matrimônio dos padres. Vejam, que absurdo. Mas este não casar é uma coisa total, fundamentalmente diversa do celibato. Ou seja, as pessoas que não querem se casar e que existem no mundo, e as pessoas que muitas vezes estão vivendo um matrimônio de qualquer forma, sem ali a bênção de Deus, vejam as pessoas que não querem se unir. O que o Papa fala desse não assumir o matrimônio. Vejam o motivo, que é completamente diverso do celibato. Então, mas este não casar é uma coisa total, fundamentalmente diversa do celibato. Porque o não casar se baseia na vontade de viver só para si mesmo, de não aceitar qualquer vínculo definitivo, de ter a vida em todos os momentos em plena autonomia, de decidir em qualquer momento como fazer, o que tirar da vida e, portanto, um não ao vínculo, um não à definitividade, um ter a vida só para si mesmos, enquanto o celibato, preste atenção, enquanto o celibato é o contrário de tudo isso, né? É precisamente o contrário. É um sim definitivo, é um deixar-se guiar pela mão de Deus, entregar-se nas mãos do Senhor, no seu eu, e, portanto, é um ato de fidelidade e de confiança. É precisamente o contrário deste não, desta autonomia que não se quer comprometer, que não se quer entrar no vínculo. Vamos dar mais um passo? Agora nós vamos para o Papa Paulo VI. Vocês percebem que eu falei no início do Bento XVI, falei, claro, estou aqui falando o tempo inteiro do Papa São João Paulo II, falei do Papa Francisco, foi o início, falei do Papa Francisco, agora vou falar do Papa Paulo VI e vou finalizar falando do Papa Pio XII, do Papa João XXIII e do Papa Pio XII. A correspondência à vocação divina é resposta de amor ao amor que Jesus Cristo nos mostrou de maneira sublime. É resposta coberta de mistério no amor particular pelas almas a quem ele fez sentir os apelos mais instantes. A graça multiplica com força divina as exigências do amor. Este, quando é autêntico, é total, exclusivo, estável e perene. É estímulo irresistível que leva a todos os heroísmos. Por isso, a escolha do celibato consagrado foi sempre considerado pela Igreja como sinal e estímulo da caridade, sinal de amor sem reservas, estímulo de caridade que a todos abraça. Continua o Papa Paulo VI. Na verdade, eu não coloquei o Papa João XXIII. Aqui eu coloquei uma foto, mas, na verdade, os textos que eu aqui separei são os textos realmente do Papa Paulo VI. Diz assim, é certo, preste atenção, o sacerdote, pelo seu celibato, é homem solitário. Guarde isso no seu coração, tá certo? É certo, o sacerdote, pelo seu celibato, é homem solitário, mas não é solidão vazia, porque está plena de Deus e da superabundante riqueza de seu reino.
Além disso, ele preparou-se para esta solidão. Ele não está vivendo a solidão de qualquer forma, né? Para que eu pudesse abraçar o celibato, e eu agradeço muito à comunidade por isso, antes de ser padre, eu já era celibatário. Então, eu tenho 6 anos, vou fazer 6 anos de padre, mas tenho quase 15 de celibatário. Então, acredito que o celibato foi me formando, foi me preparando para o celibato, para abraçar o matrimônio, o sacerdócio. Estou falando tanto de sacerdócio, matrimônio, celibato, que às vezes a gente até confunde, né, os conceitos, né? Então, o celibato, né, vivido ao longo desses 15 anos me preparou para abraçar o sacerdócio. Vamos lá. Além disso, ele preparou-se para esta solidão, que deve ser plenitude interior e exterior de caridade. Escolheu-a conscientemente, não por orgulho de ser diferente dos outros, não para subtrair-se às responsabilidades comuns, não para extremar-se dos irmãos ou por desestima do mundo. Segregado do mundo, o sacerdote não está separado do povo de Deus, porque foi constituído em favor dos homens, consagrado totalmente ao serviço da caridade e à obra para que o Senhor o chamou. Mais um passo. Agora vamos finalizar com o Papa Pio XII. Diz assim, o slide já está disponível para vocês? Sim. Os santos padres e os doutores da igreja claramente ensinaram que a virgindade não é virtude cristã se não é praticada por amor ao reino dos céus. Isto é, para mais facilmente nos entregarmos às coisas divinas, para mais seguramente alcançarmos as bem-aventuranças e para mais livre e eficazmente podermos levar os outros para o reino dos céus. A virgindade consagrada a Cristo constitui por si mesma tal testemunho de fé no reino dos céus e tal prova de amor ao divino Redentor, que não é de admirar que dê frutos tão abundantes de santidade. Vamos dar mais um passo? Por fim, acho que é o último slide, a virgindade é virtude difícil. Para abraçar, não se quer apenas o propósito firme e expresso de renunciar completa e perpetuamente aos prazeres legítimos do matrimônio. É preciso também dominar e acalmar com vigilância e combate constantes as revoltas da carne e as paixões do coração. Fugir das solicitações do mundo e vencer as tentações do demônio. A castidade consagrada a Deus exige, portanto, almas fortes e nobres, prontas para o combate e para a vitória por amor do reino dos céus. Então, nós vamos agora colocar um último slide aqui para vocês, e depois nós vamos escutar esse belíssimo testemunho da nossa irmã. Preste atenção, para a gente finalizar. Então, em síntese, nós estamos falando da grande riqueza da nossa consagração, a grande riqueza do celibato, é nobre, é belo, nós somos chamados a dar a nossa vida pelo reino dos céus. Esse é o sentido da vida do celibatário, tá certo? Então, acredito que nós tivemos a oportunidade de poder aprofundar, então eu quero convidar você também a curtir este vídeo e ativar as notificações, tá certo? Nos ajudar a propagar, divulgar, não somente estes, mas os outros módulos, e também, se você não teve acesso aos outros, poder ter acesso aos outros módulos, tá certo? E agora eu quero ler para vocês esse último slide, que é uma poesia de um jovem da comunidade chamado Odon Rodrigues, que é um celibatário. Ele diz assim, o título da poesia é Ao Teu Modo. Te apresentaste a mim aos poucos, fui conhecendo tuas belezas. Longe da tua presença, tudo foi perdendo vida, sabor, prazer e vigor. Foste te tornando forte, a tua ternura me envolvia. Convidaste-me a sair do meu ir para o teu viver. Levaste-me então da casa dos meus, e inseriste-me na casa dos teus. De somente cuidado, fizeste-me responsável, gerador dos teus. O teu amor me pressionava, e a força deste foi tornando-se maior, provando do teu consolo, vivendo este amor que me desafia. Os braços de tuas belas criaturas
troquei pelos teus de criador. E como é fecunda a opção de a todos amar, e nenhum para mim guardar. Sim, eu abracei a tua forma, a tua vida, o teu modo de amar. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na penúria, só a ti vou me entregar. Então vamos agora ver com muita atenção o testemunho da nossa irmã Patrícia e deixar com que esse testemunho tão concreto sobre a sua vivência celibatária possa nos fazer compreender o verdadeiro sentido da nossa consagração. Se você não é celibatário, que este testemunho te leve também a compreender que você é chamado, no seu estado de vida, a amar a Deus em primeiro lugar, através do seu estado de vida, testemunhar o reino dos céus. Vamos ver com atenção? Olá, queridos irmãos e irmãs, me chamo Patrícia, tenho 29 anos, sou consagrada como comunidade de vida na comunidade Shalom. Também tenho votos perpétuos no celibato pelo reino dos céus e vim aqui também para partilhar um pouco acerca da minha experiência, do meu caminho vocacional dentro desse chamado específico que o Senhor me fez. Eu tive a minha experiência com Deus com 13 para 14 anos, comecei a partir dessa experiência a trilhar um caminho de vida de oração, de intimidade com Deus, me engajando num grupo de oração, no serviço, dentro da comunidade Shalom também. E essa vida de intimidade com Deus foi despertando em mim, pouco a pouco, uma sede muito grande de descobrir qual era a vontade de Deus para a minha vida, né? Acerca da vocação que Deus tinha para mim. E logo nos primeiros anos dessa experiência com Deus, ainda na minha juventude, na minha adolescência, eu fui descobrindo que existia os diversos chamados, né? Os diversos estados de vida, como uma via também de seguimento a Deus e resposta vocacional, né, a ser dada ao matrimônio, o sacerdócio e o celibato. E à medida em que eu fui me aproximando, né, do conhecimento acerca de cada um, de forma particular do celibato, pouco a pouco eu ia sendo muito atraída, né, a descobrir uma sadia curiosidade de saber mais. Pude ter ao longo também da minha caminhada com Deus bons e sadios testemunhos de irmãos celibatários que puderam também com a sua vida despertar em mim, né, uma atração, uma admiração por esse estado de vida. Com 19 anos eu trilhei meu caminho vocacional dentro da comunidade e me senti chamada a ingressar na comunidade de vida, partir em missão, deixar tudo para ser missionária, e assim o fiz. E aí lá para o terceiro ano de comunidade, que é o nosso primeiro ano o nosso segundo ano de discipulado, né, na comunidade de vida, fui então me decidindo a trilhar um caminho de discernimento mais profundo acerca desse estado de vida. Descobria para o que Deus me chamava, né? Se Deus queria que eu servisse dentro da comunidade como casada ou como celibatária. E aos poucos eu fui percebendo as marcas dessa eleição de Deus. Percebia que dentro da minha experiência de intimidade com Deus na oração, Deus sempre se relacionava de uma forma muito esponsal comigo, né? Percebia que Deus se relacionava e sempre me atraía a também ter com Ele uma relação esponsal diferenciada, né? E aos poucos, discernindo com as minhas autoridades, fui ali entendendo que Deus, Ele de fato trazia, né, para mim esse chamado ao celibato. E aqui é um primeiro ponto que eu colocaria, né? Esse chamado é sempre uma iniciativa de Deus, é Deus quem chama, e eu experimentei muito disso na minha vida, né? Essa insistência amorosa de Deus, que sempre ali nas palavras, na oração, ia revelando, né, esse amor apaixonado por mim. E essa é uma das primeiras marcas assim, que eu posso testemunhar acerca do celibato, que na minha vida, a escolha também pela opção celibatária, eu sempre a vi como um grande sim a Deus, nunca como uma mera renúncia de algo, claro, né, próprio da dimensão celibatária viver a renúncia, né, a constituição de uma família, mas para mim esse caminho foi verdadeiramente um fruto de uma sedução de Deus, né, que me levou a dar um grande sim, assim como alguém casado que escolhe uma pessoa e ao escolher essa pessoa escolhe renunciar todas as outras. Esse amor de Deus me seduziu e me atraiu a tal ponto de
eu me senti o desejo de escolher Cristo, né? E por amor a Cristo, escolhendo a Cristo, fazer a opção de renunciar a todas as outras escolhas, todas as outras possibilidades, né? Que poderiam me ser oferecidas, poderia, né, como caminho de seguimento a Deus também. E eu trazia dentro do meu coração, né, um desejo de uma intimidade com Deus muito profunda, desde a minha experiência com Deus, né? Era um desejo de uma intimidade muito grande com Deus, que me impelia também ao desejo de viver relações sadias também, de amizades com as pessoas, né? Sejam os meus familiares, sejam meus amigos, sejam irmãos de comunidade. Mas eu percebia que havia dentro de mim, né, uma sede de estar também mais momentos a sós com Deus, de cultivar uma vida de oração mais profunda. E aqui eu colocaria um segundo ponto, né, uma segunda marca da vida e da opção celibatária. O celibatário é aquele que foi tão seduzido por esse amor, né, que deseja também ter esses momentos mais profundos de intimidade com Deus. Eu me lembro que nesse caminho de discernimento, certa vez eu ouvi nosso fundador falar, né, que aos celibatários, Deus ele reserva revelar certos segredos do seu coração. Assim como quem é casado, né, tem segredos do seu coração que o cônjuge só revela para o seu cônjuge, assim também o esposo divino, há segredos do seu coração que ele guarda para serem revelados aos virgens consagrados, aos celibatários. Da mesma forma, Deus também nos convida a confiar a Ele, como esse esposo divino, os segredos do nosso coração. E era essa experiência que eu ia fazendo, né? À medida em que eu ia trilhando esse caminho de discernimento e também depois de abraçar, né, os votos no celibato, eu ia percebendo esse convite de Deus de pouco a pouco e cultivando por meio da vida de oração, descobrir esses segredos do coração de Deus e também encontrar nele um espaço onde eu podia também confiar o coração de Deus e os segredos do meu coração, as minhas dores, as minhas alegrias, os meus anseios, os meus desejos, né? E nesse caminho também de discernimento, eu também vivi um momento, né, de descobrir mais também acerca da missão do matrimônio, porque todo bom caminho de discernimento, a gente precisa também se abrir, né, a perceber a beleza de todos os chamados, né? E quanto mais eu ia também descobrindo a beleza do matrimônio, né, ia me encantando também pela beleza do matrimônio, porque é muito belo, né? Aquilo que o matrimônio traz como missão, aquilo que o matrimônio testemunha, um matrimônio vivido em Deus é muito belo. Eu ia me encantando, né? Mas dentro de mim ia selando cada vez mais uma certeza de que o verdadeiro esposo que eu era chamada de esposar era Cristo, né? E assim trilhei meu caminho de discernimento, fiz os meus primeiros votos no celibato, e uma das grandes alegrias, né, dentro do celibato que eu vou descobrindo a cada dia é também a graça da maternidade espiritual. Há pouco tempo eu lia um livro em que o autor ele dizia que o celibatário é aquele que abraça a castidade pelo reino dos céus para gerar filhos para Deus. Então o celibato ele não nos torna estéreis, né? O celibato ele não tira essa fecundidade que é própria da sexualidade humana, mas muito pelo contrário, ele nos insere numa dinâmica diferente, não é a mesma dinâmica, né, que o matrimônio, que gera filhos por meio da união conjugal, mas é por meio dessa união esponsal com Cristo, onde eu uno a Cristo a minha alma, mas também o meu corpo, e uno o meu corpo a Cristo de forma particular pela castidade abraçada por amor ao reino dos céus, que essa união esponsal do meu ser com Cristo, do meu corpo com o corpo de Cristo, da minha alma com a alma de Cristo, que faz com que essa castidade abraçada no meu corpo e no meu ser possa gerar filhos para Deus, né? Então o celibatário é esse pai e essa mãe espiritual também, que gera muitos filhos, filhos esses que muitas vezes nós vemos e nós acompanhamos, nós pastoreamos, mas filhos que talvez nós só descobriremos no céu, né? Mas que de forma misteriosa, pelos méritos de Cristo,
o Senhor alcança aqueles que Ele desejar por meio da nossa oferta também, né? E sem dúvida nenhuma, eu posso testemunhar na minha vida como essa experiência, né, da união esponsal com o Senhor, que me lança também numa maternidade espiritual, né, seja me despertando para um cuidado e uma atenção com os irmãos, né, de casa comunitária com quem eu moro, com as pessoas que Deus vai colocando ali na minha vida missionária para também viver um papel de pastoreio, de maternidade espiritual. Como essa maternidade espiritual me realiza também como mulher, né, porque a maternidade é ontológica, a identidade da mulher, né, seja a maternidade, seja essa mulher chamada maternidade biológica ou espiritual, a vivência da maternidade e da paternidade, ela é essencial no nosso caminho de maturidade humana, né? O homem, ele quando se torna pai e mãe, ele se eleva a um patamar de maturidade também na vida adulta, né? E na vida do celibatário isso também acontece, né? O celibato maduro, o celibato fecundo é aquele que transborda em maternidade e paternidade espiritual, né? Ou seja, a minha vida de intimidade com Deus que transborda num fazer da minha vida um dom de si, né? E aí eu vou vivendo essa maternidade espiritual, à medida em que eu vou também fazendo com que todo o meu ser entre nessa dinâmica da oferta. E aí assim oferto o meu tempo a esses filhos espirituais pelo acompanhamento, pela escuta, pela oração, pela intercessão. Entrego também o meu corpo, né? Porque nós como celibatários, particularmente dentro da comunidade, nos encontramos inteiramente disponíveis à missão. E esse era um terceiro ponto que eu colocaria aqui, que sempre me atraiu muito dentro desse chamado, né? A possibilidade de que toda a minha vida estivesse a todo tempo disponível para a missão, para partir em missão, para atender às necessidades da missão, né? O celibatário é esse que desposou Cristo missionário para estar nas estradas do mundo aonde o esposo está, né? E particularmente nesses últimos tempos eu tenho vivido também uma experiência missionária, né, após ter feito minhas promessas definitivas na comunidade, onde nós fazemos nosso compromisso definitivo, né, de pertença à comunidade, essa experiência de fato provar, né, que toda a minha vida ela está unida a Cristo. E onde o esposo está, né, onde ali se faz um apelo, uma necessidade missionária, aí também deve estar o meu coração disposto a partir aonde o Senhor estiver, né? Há pouco tempo eu recebi um discernimento de transferência para uma outra missão e dentro de mim ficava muito, muito clara essa certeza de que ali o esposo me esperava e por isso hoje nada, né, assim, nada me prende aqui aonde eu estou, porque a minha vida é para a missão, né? E essa disponibilidade visível de uma vida que é inteira disponibilidade para a missão aponta uma outra disponibilidade, uma outra realidade, de que na verdade o meu coração como celibatária já se encontra ancorado no céu, né? Nada mais me prende não só aqui nesse espaço geográfico onde eu estou, mas na verdade nada mais me prende a essa terra, porque o meu coração já desposou aquele que está no céu, né? E já foi desposado por ele também. Então, o celibatário é aquele que vive essa experiência de estar aqui, mas ter o coração já ancorado na eternidade, né? E há um ano atrás eu fiz meus votos perpétuos no celibato e de lá para cá eu verdadeiramente posso testemunhar essa experiência, né? De que eu já não espero mais nada nessa terra, digamos assim, de realizações, né, terrenas, né? Claro que a gente tem os nossos sonhos, os nossos desejos, mas eu experimento muito isso, que hoje o que eu espero é Deus, o que eu espero é o céu, né? Até mesmo vocacionalmente falando, eu já vivi as etapas que precisavam ser concluídas, e o que hoje o meu coração espera? A eternidade. É para lá que se volta o meu olhar, é para lá que se voltam as minhas escolhas, né? É para lá que caminham os meus pés, e para lá que caminha a minha alma e o meu desejo, porque é lá que está aquele a quem eu me uni, eu me escolhi unir, né? E aquele que também escolheu se unir a mim, o Senhor, né? Então, essa experiência de também viver essa alegria de ser aqui na Terra, não obstante toda a nossa limitação, né? Não obstante as nossas fraquezas,
mas ser também aqui na terra esse sinal de céu, né? Esse sinal que lembra aos irmãos de que, na verdade, o nosso coração, né, ele é estrangeiro aqui, mas ele anseia aquilo que é eterno, né? Ele anseia aquele que é o eterno, né, que é Deus, e anseia se unir a ele. E um outro e último ponto que eu testemunharia para vocês também, cerca também dessa graça da fecundidade, né, que nós vivemos dentro do chamado ao celibato, foi uma promessa que Deus me fez. Quando eu estava no meu caminho de discernimento, uma das renúncias que o celibatário faz é, de fato, a geração de filhos biológicos, né? E minha mãe, como todo pai e mãe, né, principalmente as mães, elas esperam muito, né, poder receber, principalmente das filhas mulheres, um neto e tudo, é normal, é o natural da nossa vida, né. E eu ia entendendo, por meio desse caminho de discernimento, que Deus me pedia, de fato, essa oferta. E Deus me fazia uma promessa, que por meio do meu irmão, que era casado, né, Deus ele geraria descendentes, né? Deus ele geraria esse filho da promessa também para presentear a minha família. E que da minha parte Deus ele me pedia essa oferta para não gerar filhos biológicos, mas para gerar filhos para Deus. E aí eu fiz os meus primeiros votos, os anos se passaram, meu irmão já casado, ainda não tinha filhos, e quando eu fiz os meus votos perpétuos no celibato, poucos meses depois, minha cunhada e meu irmão ficaram grávidos, né? E há poucos dias nós tivemos a alegria de ter o nascimento, né, do meu sobrinho. E quando nós recebemos a notícia, eu recebi a notícia, né, da gravidez, logo o Senhor ele me lembrou dessa promessa. E Deus me dava um entendimento, né, de que era aquela oferta definitiva que eu havia feito, né, por meio dos votos perpétuos, que por meio dela Deus ele acolhia aquela oferta e fecundava também a vida da minha família com aquele filho, né? E o nome do meu sobrinho, a tradução do nome dele significa justamente isso, promessa de Deus, né? É um grande sinal para mim desse cumprimento da promessa de Deus. E que de fato, meus irmãos, uma vida ofertada para Deus em vista do reino dos céus verdadeiramente é fecunda, né? Uma vida que se torna oferta para os outros, um corpo que se torna oferta esponsal porque se coloca à disponibilidade do serviço dos outros por amor a Deus e por amor aos outros, é fecundo, né? Gera fecundidade. E por fim, eu gostaria de testemunhar que viver o celibato pelo reino dos céus, né, é abraçar esse chamado que cada vez mais vai me tornando aquela quem eu sou, né? Profundamente mulher, profundamente filha de Deus, profundamente aquela que Deus me criou para ser, né? Vou também muito tocando isso, que a minha resposta como celibatária passa por aquilo que eu sou, passa pelo meu ser mulher, passa pela minha feminilidade, que é diferente da resposta que um homem celibatário vai dar, porque vai passar pela masculinidade, né, dele, aquilo que é próprio do homem, a virilidade, enfim. Então também experimento isso, que a forma como Deus me chama a responder ao meu celibato passa, né, por esse ser socorro de Deus na vida dos irmãos, por esse ser exército, né, na vida do outro, passa por ser esse rosto da ternura e da misericórdia de Deus, né? Passa por essa experiência da maternidade, tudo que é próprio do ser mulher dentro da maternidade, e passa também pelo que é próprio da feminilidade na própria relação com o esposo, Jesus, né? Então, Deus, ele, dentro do chamado ao celibato, esse chamado ele não diminui em nada a riqueza da nossa sexualidade, muito pelo contrário, mas ela leva à plenitude a realização do que ela é, porque a sexualidade humana ela é um dom em vista da relação, né? Então é um dom que me lança primeiro na relação com Deus, e nessa relação Deus vai me tornando plenamente quem eu sou, porque vai também me revelando plenamente quem eu sou, e assim inteira e plena, consciente da riqueza do dom que a minha vida é, eu posso torná-la dom para o outro também. Então, encerro assim o meu testemunho, e aí gostaria de fazermos juntos um breve momento de oração e assim terminarmos esse momento de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Senhor, Tu nos criastes por amor e para o amor, nos criastes para a relação contigo e com o outro. Queremos, Senhor, colocar-nos em Tuas mãos, para que faças da nossa vida este dom de si que se entrega à Tua vontade, para ser instrumento do Teu amor, Senhor, para que o homem descubra a Tua beleza, a Tua grandeza, que a nossa vida possa ser esse instrumento em Tuas mãos, para que o homem de hoje descubra, Senhor, a beleza da eternidade, a beleza do amor, Senhor. Por isso queremos cantar, dispondo a Ti a nossa vida em Tuas mãos. Faze de mim como folha ao vento, que se deixa sempre transportar, mesmo se não sabe nunca onde pousará. Faze de mim como as ondas do mar, que se deixam sempre ondejar, mesmo sem saber quando retornarão. Porque, ó Deus, o vento e o mar, ou mesmo o sol, é Teu amor. Porque, ó Deus, partir ou voltar, sofrer ou cantar, é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu. Porque, ó Deus, a Tua vontade é sempre amor, é sempre Tu. Senhor, nós Te bendizemos e Te louvamos, porque Tu nos criastes para a eternidade. Te louvamos, Senhor, porque já aqui na terra Tu nos dá estes sinais do eterno, e faz com que o nosso coração, Senhor, se volte para o alto e deseje o alto. Queremos Te louvar e bendizer, Senhor, por todos estes homens e mulheres que Tu suscita, que corajosamente testemunham ao mundo a beleza do amor, seja por meio da vivência santa do matrimônio, seja por meio da virgindade consagrada. Queremos Te louvar, Senhor, Te louvar pela Tua vontade nas nossas vidas e Te pedir a graça, Senhor, de sempre sermos dóceis ao Teu querer, não termos medo de abraçar Tua vontade, Teu chamado,
na certeza de que a tua vontade é sempre amor, é sempre felicidade, alegria e paz, e é o que nos realiza. Dai-nos a graça, Senhor, de com coragem respondermos à tua vontade e assim sermos para este mundo sinal da beleza, da fecundidade e da plenitude da eternidade. Em tuas mãos, Virgem Maria, tu que és a mãe do belo amor, queremos confiar todos os frutos deste dia de curso, todo este caminho que temos trilhado com o Senhor. Que tu nos ensine, ó Mãe, sermos sempre sim a Deus, sim ao amor, sim à sua santíssima vontade que nos realiza e nos torna plenos. Por isso a ti nós nos confiamos, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe, Shalom. Então, quero, no final desta noite, desta formação, deste módulo, quero agradecer a você que esteve conosco durante esta noite. Quero lhe convidar a nos ajudar na divulgação desses cursos. Lembrando que nós estamos vivendo esse tempo de introdução, mas iremos aprofundá-lo. Então, divulgue o curso. Talvez muitas pessoas não puderam participar hoje, mas existe o link, vai estar disponível. Convide as pessoas a conhecerem a grande riqueza da teologia do corpo. Então, também queremos convidar você a começar a conhecer, a aprofundar melhor o tema da teologia do corpo. Como disse no início, nós organizamos um podcast sobre a teologia do corpo. Já estão disponíveis, inclusive, os 2 primeiros episódios, que são introduções. O primeiro episódio é uma pequena introdução. O segundo, nós conversamos sobre algumas perguntas que foram feitas na primeira noite de curso de Teologia do Corpo, tá certo? Então, nos ajude, divulgue, e na próxima semana nós teremos o último módulo, antes do módulo bônus, que é o módulo que nós vamos tratar sobre a teologia do corpo para casais. Meu corpo foi criado para o amor. Então, vamos divulgar e partilhe com outras pessoas também as graças que você recebeu nesta noite. Vamos concluir este momento recebendo a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Shalom. Deus abençoe. Agora vai ser passado o vídeo que vai nos introduzir na próxima formação. O corpo cela em si a perspectiva da morte a que o amor não quer submeter-se. O amor é, com efeito, como lemos no Cântico dos Cânticos, uma chama do Senhor que as grandes águas não podem apagar e nem os rios podem afogá-lo. Entre as palavras escritas em toda a literatura mundial sobre a força do amor, estas parecem particularmente apropriadas e belas. Elas dizem o que é o amor na sua dimensão unificante do eu feminino e masculino. Segundo os versículos do Cântico, o amor é não somente forte como a morte, é também ciumento, cruel como o abismo é a paixão. A paixão confirma, em certo sentido, a exclusividade e indivisibilidade do amor. Indica, pelo menos indiretamente, a irreversibilidade e profundidade subjetiva da escolha esponsal.